Por exemplo, quando o cara diz, o sujeito tinha estudado a astrologia dos moralistas. Eu digo, por quê? O que você sabe a respeito? Você estudou alguma coisa? Você acompanhou o debate astrológico do século XX? Você sabe alguma coisa? Não sei nada. Então você está baseado no quê? Numa opinião popular que você pegou, sei lá, do Fantástico, do Globo. Você não é respeitar, intelectualmente respeitar você dizer uma coisa dessa. Não é isso? Então, por exemplo, o tempo que eu fiquei estudando astrologia foi suficiente para eu entender uma coisa. O horóscopo de nascimento tem algo a ver com o caráter do sujeito e algo você pode identificar. Só que esse algo é muito pouco. Né? Então, é uma coisa real, que merece ser estudada, merece ser aprofundada. Porém, não dá base para fazer o que os astrólogos fazem. O astrólogo pega o seu horóscopo e faz uma análise da sua personalidade inteira e fala horas, e descobre o seu inconsciente, os seus complexos, etc. Tudo isso é charlatanismo. Porém, é um charlatanismo que baseia num núcleo de verdade factual, estatisticamente comprovável. Então, quando as pessoas dizem, a astrologia é uma ciência ou uma pseudociência, eu já falei isso anos atrás, ela não é nem uma ciência nem uma pseudociência, ela é um problema científico, que tem que ser resolvido mais dia menos dia. E a falta de interesse por este problema científico demonstra pouca inteligência. O indivíduo se contenta com mitos, com opiniões circulantes ou com a do grupo. Por exemplo, se ele é um astrólogo profissional, ele adere ao grupo dos astrólogos profissionais e defende a astrologia de unhas e dentes como se fosse uma ciência, um saber superior, etc, etc. Por quê? Porque isso lhe dá uma identidade grupal e uma segurança. E se ele é um professor universitário que está fora disso, ele vai falar da astrologia com uma superioridade imensa, embora não conheça nada a respeito. Não é isso? Já chegou, vamos dizer, ao absurdo de eu ser criticado por isso por pessoas que são astrólogos, principalmente são apreciadores da astrologia, como, por exemplo, aquele tal de Manhavita, né? Manhavita é astrólogo profissional, gente, é um professor universitário e fica descendo o cacete em mim. Quer dizer, como se... Bom, eu estou acompanhando crendice, falando, e a sua astrologia? Se você lê a astrologia dele, não é um estudo crítico como eu fiz, é astrologia mesmo. O cara adere à astrologia, acredita que é um saber revelado, alguma coisa assim. Eu digo, bom, isso pode. Agora, você fazer um estudo científico objetivo, não pode. Você vê que eu trabalhei com isso durante algum tempo e eu parei no instante que eu percebi isso. Falei, não, um fundo de verdade tem aqui, porque factualmente e estatisticamente você comprova que tem correspondência. Só que é o seguinte, o que você tira do horóscopo de nascimento? Você tira duas ou três informações. E isto é tudo. Por exemplo, quando a Veja foi lá me desafiar, se a gente te der um horóscopo de um sujeito que você não conhece, você consegue descrever a personalidade dele? Eu consigo, com duas condições. Primeiro, você tem que me dizer se a pessoa existe ou não existe. Não, três condições. Segundo, você tem que me dizer se é homem ou mulher. E terceiro, eu faço questão de que seja uma pessoa conhecida, para a gente poder conferir o que eu vou dizer. Porque se for um Zé Mané, fala, como é que eu vou saber se acertei ou não? A Veja topou e me trouxe o horóscopo. E eu li, disse, e dei a descrição da personalidade do Gabeira, Fernando Gabeira. Com muita exatidão. Só tem o seguinte, aquilo que eu disse era tudo o que se podia tirar desse horóscopo. E um astrólogo profissional, o que faria? Daria uma consulta de horas, fingindo descrever a personalidade inteira do cara e fazer uma análise em profundidade. E aí entra no charlatanismo. Então, eu digo, qual é o limite entre, vamos dizer, o que existe de saber e o que existe de falso saber? O charlatanismo não é coisa. Bom, esse limite é que esse é que é o problema. Você precisa ver que essa questão da astrologia, ela preocupou algumas das melhores mentes da humanidade, Santo Tomás de Aquino, Goethe, Carl Jung, uma pá de gente. Então, é um problema sério. Mesmo que fosse, vamos dizer, a crendice, você ainda resta explicar. Bom, mas por que essa crendice conquistou tantas mentes assim ao longo do tempo? Qual é o fenômeno? Se você não se interessa por isso, é porque você é um sonso, você é um cara intelectualmente passivo, tá certo? Que repete as opiniões do seu meio ambiente. Então, o problema existe e tem que ser, vamos dizer, investigado. E eu, depois de tê-lo investigado com toda a seriedade, eu cheguei a essa conclusão. Olha, você tira ali 2 ou 3 informações, mas isto é tudo. Não dá para fazer mais nada. Quer dizer, você tem ali uma base factual que justifica um estudo científico da coisa.
Mas dizer que a astrologia é uma ciência, ela não é. Também é uma pseudociência charlatana. Ele fala, não é porque tem uma base factual mínima. Então, existe um fenômeno astrológico, e esse fenômeno tem que ser estudado, né? Também eu falo mil vezes, mas como é que o sujeito quer saber se a astrologia funciona ou não funciona se ele não investigou o fenômeno alegado pela astrologia por outros meios? Quer dizer, se existe uma relação entre uma coisa e outra, tem de poder ser comprovada por meios não astrológicos. Se você prova por meios não astrológicos que não existe, então a astrologia toda ela cai. E se você prova que ela existe, isso não prova que a astrologia funciona. Prova que o fenômeno que ela estuda existe, mas não quer dizer que o que ela diz sobre o fenômeno seja verdadeiro. Esta confusão, ela é universal. Está disseminado tudo, e mostra que falta de senso crítico, falta de inteligência, tá certo? Ajuntada, vamos dizer, com uma presunção adolescente, na verdade, para não dizer psicótica, né? Como é o caso desse menino, Francisco Raso. Quer dizer, que é um poço de complexo de inferioridade assim, imenso, 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 tá certo? Poço de inveja, quer dizer, uma pessoa inteiramente fracassada, uma nulidade total, tá certo? E que gosta de assumir áreas desafiadoras para dizer coisas que ele nem conhece.